Romuva prussiana decodificada. Vikintas Weitgewius. A descrição de Romuva 1. Na Crônica da Terra Prussiana. Chronicon Terrae Prussiae, escrito por Pedro de Duisburg em 1326 tem sido objeto de debate por estudiosos há décadas. Dificilmente há qualquer trabalho sobre a religião báltica sem pelo menos uma referência ao sagrado site chamado Romuva. Os pesquisadores geralmente se concentram em um aspecto de Romuva, que é, se era um templo real ou fictício ou qual a competência do sumo sacerdote Krivis era, etc. Este artigo provavelmente pela primeira vez. O tempo apresenta paralelos com Romuva na região do Mar Báltico e chega à conclusão de que o tema da lenda Romuva não pode ter sido inventado. A instituição da Assembleia, na moderna lituano chamado Sueiga, era muito conhecido nas terras do prussianos e outros bálticos. Existe uma forte presunção de que a Romuva prussiana realmente existiu no século XIII. Introdução. A Crônica da Terra Prussiana é indiscutivelmente considerada fonte confiável para a história da Prússia. Pedro de Duisburg já se referiu a algumas fontes anteriores, Labuda 1982, 1614, Batra 1985, 36 e 49. Matuzova 1997, 23140, mas tanto eles quanto sua própria crônica desenharam na tradição oral para obter material sobre os prussianos, seu caráter e religião, Manhardted 1936, 91, Matuzova 1997, 239. Na verdade, não está muito claro se a lenda sobre Romuva foi registrada pela primeira vez por Pedro de Duisburg ou pelos cronistas antes dele, confronte com Friedrich. 1876, 251. A lenda sobre Romuva e Krivis é vista de forma diferente por diferentes pesquisadores. Pensa-se que seja uma invenção do autor ou uma lenda baseada em fatos verdadeiros. Nos últimos anos o sacerdote Pedro de Duisburg foi representado como ideólogo e criador de uma imagem distorcida da religião prussiana e, portanto, de Romuva como bem, Hall 1994, 38 e 9. Essa visão é discutida no final do artigo 94 Vikintas Weitgewius. Nicolau de Geroskin em sua Crônica da Terra Prussiana. Chronique von Prussinland, escrito em 1335 repetiu a maior parte do o que foi escrito por Pedro de Duisburg, Liuzed 1996, 35860. Ele também reiterou a história sobre Romuva sem qualquer alterações ou suplementos. A Crônica Prussiana, Preussische Chronik, escrita em 1529 por Simon Grunau é outra questão. O tema Romuva e Krivis é muito significativo aqui. O Crônica fornece muitos dados novos de outras fontes e minutos detalhes da lenda sobre Romuva. A Crônica de Simon Grunau exige um estudo exaustivo, mas o trabalho nesta matéria está apenas numa fase inicial. Confronte com nas 1994, 42 e 56, e portanto este artigo refere-se apenas a Pedro de Duisburg. Leiamos novamente com muita atenção. No meio das terras povoadas desta perversa nação prussiana em Nadrovia havia um lugar que era chamado Romuva, Romov, que recebeu o nome de Roma. Morava lá uma pessoa chamada Krivis, Kriue. Ele era respeitado como papa porque da mesma forma que sua santidade administra a igreja, Krivis tem poder não apenas entre os tribos já mencionadas, mas também entre lituanos e outros nações que vivem nas terras da Livônia. Sua autoridade era tão grande que não apenas ele mesmo e seus parentes, mas também seu mensageiro com pessoal ou outro sinal conhecido ao viajar, recebeu o maior respeito dos duques, nobres e população. 2. Outro parágrafo do mesmo capítulo diz o seguinte: a ilusão do diabo em relação aos mortos era tal que, quando parentes dos que morreram foram para o mencionado Papa Kriue e perguntou se ele tinha visto qualquer um que vá para sua casa em tal dia e tal noite, ele responderia sem dúvida quais eram as roupas, armas, cavalos e parentes dos mortos. Depois de uma vitória eles sacrificaram aos seus deuses uma oferta de gratidão de todos os despojos conquistados durante a guerra, um terço disso foi dado ao já mencionado Krivis que ele iria queimar. Os estudiosos diferem em suas interpretações desta lenda, alguns baseando suas conclusões sobre uma leitura literal do texto, e outras sobre uma Romuva prussiana decodificada 95. Leitura crítica. Se Pedro de Duisburg registrasse apenas uma lenda histórica com algumas características do mito, não se pode esperar que seu relato tenha a precisão que é obrigatória para fontes históricas. No entanto, é importante que Romuva esteja localizada em Nadrovia, Nadruva, no meio das terras prussianas. Tanto o nome de Romuva como o seu significado era uma reminiscência de Roma, já que Krivis que morava lá era considerado tão altamente estimado quanto o Papa. O prussiano e as tribos lituanas e também outras tribos das terras da Livônia obedecerão. Testamento de Krivis. Seu símbolo era um cajado viajante. Krivis mostrou conhecimento extraordinário e ele tinha direito a um terço da guerra. Despojos, que ele sacrificaria queimando. O nome Romuva. Disse que o nome Romuva se originou do prussiano asterisco RM. Serenidade, asterisco Roman sereno, lituano Romus ou Romus, Roma. Sereno, serenidade, acalmar, Frecal 1955, 695 e 6, Maiulis. 1997, 32, Teraites 1997, 335. De acordo com Kabga, 1959, 33, os prussianos pronunciariam este nome como asterisco Rmavive Maiulis. Afirma, 1997, 32, que asterisco RMV era o lugar de serenidade. Calma.
Existem mais topônimos e hidrônimos da mesma raiz. Gda 1958, 169, Vanagas 1981, 272, 280. A localização de Romuva. As opiniões sobre esta questão divergem amplamente. Alguns deles são, com base em suposições gerais, que não estão expostas a uma análise mais discussão aprofundada, e outros referência a nomes de lugares, bem conhecidos. Monumentos arqueológicos ou locais sagrados que tenham a raiz Rom em seus nomes. Várias regiões da Prússia Oriental foram revistadas para Romuva com os resultados listados abaixo e mostrados na figura 1. 1. Parmien, também conhecido como Erland, no bairro de Eiligenbeil, Mamonovo. Um enorme forte na colina em Gruald, Lipovka. Foi associado a Romuva, com fronte com Kulakov 1994, 23, Himnas. 2000. 2. Área de Natangen, Romitrin, Slavianovka. Romuva foi localizado na área chamada Patolen, Gruvaldek, Ozokino, onde a Ordem Teutônica estabeleceu o Mosteiro da Santa Trindade, com fronte com Plius. É de 2001, 335-7. 3. Barta, área de Ronsdorf, Romankovo, com fronte com Mierzinski 1900. 96 Vikintasvaitkevius. 112. 4. Sanland, área de Romenen. A aldeia e o lugar sagrado nela foram mencionados em diversas fontes do século XIV, ver. Velhos Ed 1996, 323 e 4. Figura 1. Os locais onde a Romuva prussiana foi colocada desde o século XVI. Século 1, Ventapil, caso contrário Eiligenbeil, Mamonovo, 2, Rosdorf. Romankovo, 3, Romiai, Romitrin, Slavianovka, 4, Romainis. Romenen, 5, Ramonupiai, Romanupen, Savino, 6, Ramonupiai. Romanupen, 7, Romainiai, 8, Romava, Romal, Rovnoi. Desenhado pelo autor. Certamente há mais lugares onde nomes de lugares com a Rutran ou Rom pode ser detectado, mas poucos deles receberam atenção dos pesquisadores. Vários desses locais podem ser encontrados no território da região de Kaliningrado e no noroeste da Polônia. Em Nadrovia, área indicada por Pedro de Duisburg. São 3 regiões que possuem nomes de lugares com Ram ou Rom, a saber, Basks-Romiten, área de Staloponen, Nesterov, e região entre Insterburg, Chernikovsk e Velau, Znamensk. Romuva prussiana decodificada 97. Há muito tempo, os estudiosos chamaram a atenção para a região ao redor do Auksin. Goldfliei, rio, que deságua no rio Pregel, e de Tova, rio, que deságua no Goldfliei. Esta região está situada ao oeste de Insterburg e a leste de Velau, tendo encontrado o único par de topônimos com Rom e Kriven Nadrovia, nomeadamente Romanupen e Kreutschen. Friedrich se presumiu que Romuva estava localizado nesta área, 1876, 249 e 50. Também deve ser dada atenção ao Romal, caso contrário, Romal ou Rovnoye, Village, que estava situada nesta área, embora um pouco mais a noroeste, na margem direita do Pregel, nas proximidades de Kaukelauki, caso contrário Kuglakino Kudrevsevo, Verpteraites. 1997, 334. Ao sudoeste da vila de Romanupen, no alto trechos do rio Bungzi, um afluente do Goldfliei, há também o riacho Romelis, Froilich 1930, 46, o nome diminutivo de que pode ser associado ao lugar ainda desconhecido asterisco Roma ou asterisco Rome. A opinião predominante na historiografia da Lituânia é que Romuva deve estar localizada na área de Insterburg. Esta região pode ser descrito como densamente arborizado, mas também situado perto do rio Pregel, tão perto de uma importante rota terrestre de Königsberg a Insterburg, e mais adiante para Tilsit, Suvetsk, Gumbinen, Guzev e Goldap. Batra notou nas lendas do século XVI que o banco de o rio Goldfliei perto de Norkitten já esteve sob o patrocínio de o sumo sacerdote Vaidila, Batra 1985, 357. Forte na colina de Schlossberg que está situado ao sul de Norkitten, perto de Goldfliei, estima-se que ser o maior forte na colina da Prússia Oriental, e até mesmo na região do Báltico. Desde que não tenham ocorrido erros em suas medições, e distingue-se pela natureza das suas fortificações, bem como pela dimensão. Território protegido. Seu planalto é estimado em 250 x 350 m de extensão. Além disso, existem 2 muralhas de 5 e 12 metros de altura e uma de 2 metros de profundidade. Fosso atrás deles, Verkulakovia em nas 1999, 3412. À primeira vista, a localização de Romuva em Nadrovia é bastante inesperado. A vida das tribos prussianas estava associada ao Báltico. Mar durante muitos séculos, com fronte com Kulakov 1994, 19 e 23. Nadrovia, como pode ser visto a partir do nível atual de informação sobre este território, foi uma área pouco habitada. Na verdade, apenas fortes nas colinas com assentamentos que ficam ao longo dos rios Pregel, Goldfliei e Angerap mostram que os nadrovianos viveram lá no final do primeiro milênio e o início do segundo milênio. Desse dados linguísticos e históricos demonstrar relações estreitas entre Nadrovia e a Lituânia. 98 Vikintasvaitkevius. A presença de vestígios da língua lituana na linguística. Materiais de Nadrovia, bem como os de Skalovia, há muito tempo foi discutido. Do ponto de vista linguístico, é bem possível que essas regiões já antes da guerra com os cruzados, que terminou c. 1277, e a subsequente colonização lituana foi mais perto da Lituânia do que do resto das terras prussianas, com fronte com Zinkevius 1987, 220 e 4. Na década de 40 do século XIII, o rei Mindaugas da Lituânia já tinha direitos de suzerano sobre Nadrovia como
bem como sobre Escalovia e parte de Sudovia, Gudavius 1998, 2013-4. Em 1253 e 1257, ao transferir essas terras para a Livônia. Ordem, Mindaugas as chamou de terras adjacentes ao reino de Lituânia, Gudavius 1989, 78 e 9. É possível que Pedro de Duisburg encontrou um território lituano específico, Territorium Letovi. Na área de Nadrovia em 1274, ver Herchetial em 1861, 1312. Isso. Deve ser mencionado que a nobreza de Nadrovia não se rendeu a os cruzados e foi totalmente derrotado em 1277, Gudavius 1989. 162 e 3. A Era de Romuva. Na historiografia diversas abordagens da questão do período. Quando Romuva estava ativo pode ser observado. Diferentes opiniões poderiam coexistem parcialmente na suposição feita aqui de que, quando Romuva foi destruído em um local, o centro e seu nome foram transferidos para outro, a ampla distribuição de topônimos com Ram. Rom apoia esta suposição. Assim, o Romuva que foi estabelecido no início do século VI depois de Cristo pelo lendário Cavaleiros Vidovut e Bruten em Parmin, perto de Eiligenbeil, Kulakov. E em nas 1999, 327 e 8, foi destruído pelo rei Boleslav III de Polônia C. 1110, Verplius Ed 2001, 68 e 9. Então Romuva foi movido para Sanland, daí para Nadrovia, e finalmente para o território de Lituânia, para um local no curso inferior do rio Nevis. Mierzinsk 1900, 104. Aqui, no entanto, também foi destruído em 1294. E foi transferido para vários outros lugares até que se diz que foi demolido perto do rio do Baiçã em 1413, quando a cristianização da Samogícia começou. Por uma interpretação alternativa feita por Voigt. 1827, 597, diferentes Romuvos que são encontrados em diferentes lugares. Devem ser vistos como templos separados, formando uma espécie de rede. Friederici, 1876, e Magnard, 1936, foram os primeiros a habitar. Mais sobre o período em que Romuva poderia ter estado em operação. Romuva Prussiana decodificada 99. Razoavelmente, chamaram a atenção para a ação militar coletiva dos os nadrovianos, scalovianos e sudovianos em 1255 contra o cruzados que ocuparam Sanland e a construção de Velau. Castelo próximo ao rio Pregel que se seguiu ambos os fatos podem servir como prova de que o centro religioso ainda estava ativo em Nadrovia e essa força consolidada procurou defender as suas abordagens a partir do oeste, que já estava sob o controle dos cruzados, Friederici. 1876, 248 e 9. Magnard considerou o período da unificação do Báltico. Tribos por volta de 1260, Magnard, ed. 1936, 93 e 4, de acordo com este autor, ao localizar Romuva no meio das terras prussianas. O período entre 1260 e 1274 deveria ser o foco, já que nessa altura tempo, em termos de geografia política, Nadrovia deixou de ser periferia para o centro. Além disso, Magnard argumentou que o respeito demonstrado pelos reis, reges, acrives, que foi mencionado em a crônica de Pedro de Duisburg, poderia ser explicada pelo fato de que naquela época o Estado lituano já estava situado a leste de Nadrovia. O autor da crônica não usou este termo em outros lugares, ele apenas mencionou Regulus Samogitianus, Magnard, ed. 1936, 93 e 4. Na segunda metade do século XX o problema de Romuva não foi mais discutido, mas os pesquisadores concordaram mais ou menos que no século XIII em Nadrovia houve um intertribal centro religioso que, quando ameaçado pelos cruzados, mudou-se para a Lituânia, para Romaniai, perto de Kaunas, Lumiansk 1932. 195 e 7, Gudavius 1983, 63, 1999, 179. As funções e status de Romuva. A comparação de Romuva com a capital do Império do Papa, Roma, que sem dúvida pertence a Pedro de Duisburg, implica antes de tudo a visão geral de Romuva como o templo central dos Bálticos. Descrições adicionais apresentam informações mais detalhadas, feitiços foram lançado e o futuro foi previsto, o fogo sagrado foi guardado e parte dos despojos de guerra foi sacrificado aos deuses, confronte com Gaert 1959, 639. Estas características são típicas dos locais sagrados do Báltico em vários níveis religioso e social. Outra questão é a segunda função de Romuva, que é a sua funcionar como local de reuniões. Isso é óbvio pelo nome Krivis, Kriue, atribuído à pessoa que viveu em Romuva e sem Vikintas Vaitkevius, quem Pedro de Duisburg comparou ao Papa, e de seu mensageiros que viajavam com equipes, Lumiansk 1932, 196, 1989. 91. O status preeminente de Romuva como local de reuniões pode ser visto a partir do respeito universal dos cavaleiros, da nobreza e população à sua pessoa, vontade e símbolo, o pessoal, manifestado em todos regiões vizinhas. O lado religioso de Romuva recebeu atenção suficiente de estudiosos, confronte com Batra 1985, 358, Lius 1996, 331. Além disso, características do templo listadas acima não são especificamente bálticas, confronte com RAF 1939, 108 e 34, e, em qualquer caso, não leva em conta o particular Estatuto de Romuva. Analisando a história de Pedro de Duisburg, torna-se óbvio que a preeminência de Romuva é principalmente atribuível à sua segunda função, a de ser o lugar de reunião geral
Assembleia, e ao facto de o organizador das atividades religiosas. Crives, residia em Romuva. Montagens. Lituano Crives hífen, prussiano asterisco KRVS, asterisco Criv baltoeslavo asterisco Cri. Barra asterisco Cregirar, asterisco Creivas enrolado, curvado, Maiolis 1993, 283. Sem dúvida merece discussão separada. O fato de que o mesmo palavra significa a pessoa, seu símbolo, um cajado, uma assembleia convocada. Com a ajuda do cajado e até indo até o portador do cajado. Verbo Kriulaut, Mierzinski 1895, 363-5, Maiolis 1993, 282-4. Pode ser um exemplo perfeito de formas religiosas degradadas e sincréticas. Greimas 1990, 407. Uma relação semântica também pode ser observada entre o lituano Kriv, prussiano asterisco Kriv aquele que é involuto, curvo e o montagem com o mesmo nome, um bastão com raízes curvas voltadas para o top, Fig 2, distribuído é um chamado para as pessoas se reunirem em um círculo. Parece que o bastão do Báltico Kriv é uma variedade de uma tradição europeia de convocar pessoas para reuniões por meio de um bastão distribuído. Em comparação, uma vara reta com sinais gravados ou uma vara em forma de taco. Bastão, em forma de maçaneta, é mais típico do antigo escandinavo. Regiões, confronte com Mierzinski 1895, 37880, Stender Petersen 19321933. 18891, nomes dessas varas como o antigo clube escandinavo. Kolfer, German Keuli e outros revelam um aspecto diferente da semântica. Relação entre bastão e montagem, um pedaço de pau com a ponta grossa para cima. Distribuído é um chamado para que as pessoas se reúnam em um enxame, em um punho. Romuva prussiana decodificada 101. Confronte com de Vries 1977, 318, 324. Na verdade, Kriv não é o único nome báltico para uma assembleia que tem. Foi estabelecido. Na região prussiana da Pomesânia, a assembleia foi chamado asterisco Weitjan, conversa, conselho, assembleia. Prussiano asterisco Weitet falar, Maiolis 1993, 124. A escassez de dados dificulta uma definição mais exata da relação entre Kriv e Weit, os dois nomes para assembleias. É isso. Possível que Weit fosse típico apenas da Pomesânia, onde a sua função era resolver os problemas sociais mais importantes. Confronte com Venskos 1984. 446, 1986b, 424-5. Supondo que Kriv e Weit sejam cronologicamente idênticos e comparáveis, ainda pode haver diferenças em suas funções. Figura 2. Krivs da Prússia e da Lituânia datados de 17 a 19 séculos, após Baldauskas 1935, 204, figura 1. 102 Vikintas Vaitkevius. Voltando a Romuva e Krivis, quem é responsável pelo fato que todas as assembleias do Báltico como uma generalização serão chamadas Krivs, pode-se dizer que não existem obstáculos substanciais à verificação de assembleias em Romuva porque, 1. As relações sociais prussianas eram um ambiente favorável para suas atividades, 2. As assembleias eram uma instituição bem conhecida na Grécia e Roma antigas, bem como entre bárbaros mais tarde na Europa, 3. Fontes escritas comprovam a existência de várias assembleias organizadas pelos bálticos, 4. A tradição de assembleias de várias formas na Prússia, Polônia e Lituânia duraram até o século XIX ou mesmo o século XX. Características da sociedade prussiana. Na primeira metade do século XIII, a ordem teutônica fundou muitos homens livres e poucos representantes de uma aristocracia na Prússia. Verlomansky 1989, 75-7. Venskos, 1986A, 267-7, 1986B, 419. 20. Considerou corretamente este período transitório em termos da Prússia. Relações sociais. A consolidação interna da nobreza teve, na verdade, não iniciado. Naquela época, Adão de Bremen escreveu, c. 1075, que os prussianos não queriam tolerar nenhum mestre, dominus, Liuzed. 1996, 191. O sistema político prussiano tinha, de facto, algumas formas de uma república democrática. A mais alta instituição de territorialidade. Comunidade era a assembleia onde questões de guerra e paz, relações com vizinhos, construção de castelos e outras importantes questões foram discutidas. Lumiansky 1989, 65-8. Quando necessário, mesma assembleia elegeria comandantes militares e pessoas para assumir responsável pelos rituais. Um exemplo clássico é considerado a eleição de os líderes do Levante prussiano em 1260. Menos notável é a história de Innenberger sobre 6 aldeias na paróquia de Pobete no Povo, dos quais se reuniram em 1531 e elegeram um padre, Veidelottin, que sacrificou um porco aos deuses para garantir o sucesso na pesca. Vervenskos. 1986b, 276. A situação dos prussianos no início do segundo milênio foi um pouco inesperado se visto do sul, o reino polaco, mas nem um pouco se visto do norte, o tribos vizinhas do Báltico. Parece que naquela época os curonianos viveu em condições semelhantes. Confronte com Ocos 1997, 22, e a política sistema dos samogitianos, conforme mostrado pelos séculos 13 a 15. Fontes, lembrava especialmente o dos prussianos. De volta, 1413 nobres samogitianos afirmaram que durante 100 anos no Romuva prussiana decodificada 103. Terra da Samogícia não houve senhor ou rei, mas houve uma comunidade que vivia sob certas leis, forma de governar e
O Direito das Nações, ver Almonites 1998, 5972, 84, 85. A população da Samogícia era dominada por homens livres que viviam em propriedades. Quase não havia governo centralizado lá. Assembleias em terras indo-europeias. A instituição da Assembleia foi tão difundida no passado que seria interessante descobrir onde e por que razões foi rejeitado. Falando sobre o destino das Assembleias, uma tendência geral pode ser observado com o desenvolvimento das relações feudais e com a centralização do poder, a importância das Assembleias diminuiu, enquanto a importância dos pequenos conselhos de nobreza aumentou. O princípio da representação foi introduzido para os plebeus. Tradicionalmente as Assembleias ainda mantinham uma certa importância para enquanto, geralmente para aprovar as decisões tomadas pelos líderes, mas depois eles foram privados dela. Confronte Convenscos 1984, 444-7, Stephenson 1984. 463. A ligação das Assembleias com a religião pré-cristã é particularmente próximo. O fato de os locais utilizados para a convocação de muitas vezes coincidiam com centros religiosos, que os religiosos rituais geralmente eram realizados simultaneamente e que as reuniões eram muitas vezes presidido por pessoas que tinham autoridade religiosa fazem com que o relacionamento óbvio. Além disso, as assembleias foram acompanhadas por forte crença de que os deuses os guardavam e que a instituição faz parte da organização mítica do mundo. Venscos 1984, 4513. Fabes 2458. Todo o processo de organização de reuniões foi altamente ritualizado. Confronte com Sawyer BIP 1993, 82. A periodicidade de assembleias dependia do número de participantes e do significado da reunião. Assembleias menores costumavam ocorrer com mais frequência. As maiores eram realizadas apenas algumas vezes por ano ou uma vez por ano ou mesmo uma vez em vários anos. Venscos 1984, 452. Alguns detalhes sobre antigas assembleias escandinavas podem ser encontrado em fontes islandesas que datam dos séculos 10 a 12. No final do século IX, imigrantes da Noruega reconstruíram na Islândia a ordem exata das assembleias como eram organizada em sua terra natal. As assembleias tiveram seus organizadores e líderes chamados Goar, singular Goi. Todos os homens livres tinham o direito de participe deles. Um Goi poderia solicitar a participação de todos. 104 Vikintas Vaitkevius. Nono agricultor na Assembleia Geral, Aling. Como todos os outros assembleias, esta tinha um local regular para se reunir, que era neste caso um vale com acústica perfeita. A assembleia começaria no dia quinta-feira da nona semana de verão, entre os dias 18 e 24 de junho, e duraria 2 semanas. Além dos ritos que foram organizados lá, as sagas mencionam o sacrifício e o consumo coletivo de carne de cavalo. Baetke 1950. 7. Essas reuniões foram visando falar das leis que já estavam em vigor. Até o século XII, nenhuma dessas leis foi escrita, bem como em a passagem de novos. Inicialmente, a função legislativa era interpretada por 36 guardas de toda a ilha que se sentavam em um círculo ou em um quadrado em uma plataforma no centro. O resto por meio de uma maioria simples de votos aprovaria ou rejeitaria as decisões. Bens foram negociados durante as reuniões e, geralmente, o Althing pode ser definida como uma assembleia legal, religiosa e econômica. Foote. Wilson 1970, 56-61, Stephenson 1984, 462-3, Schroeter 1994, 31-5. Em julho, após a Assembleia Geral, realizaram-se reuniões locais, que duraram 1 ou 2 dias foram realizados. Durante essas reuniões, todos que não tinham teve a oportunidade de participar na Assembleia Geral foi informado sobre os assuntos discutidos e as leis aprovadas. Uma instituição interessante é a dos dirigentes das assembleias. O Goar. O nome está relacionado ao antigo Gu escandinavo, Gu. Deus, confronte com Gudja sacerdote, gótico, e é conhecido em outros terras escandinavas também. Eblio 1998, 260. Esta postagem foi hereditária. Mas também poderia ser transferido, dado de presente ou compartilhado com outra pessoa. O Goi representaria o povo que o elegeu. Geralmente de cerca de 100 propriedades e que tinham o direito de substituí-lo por outro. Os seus eleitores, que tiveram de pagar impostos semelhantes aos dízimos, apoiou o Goi. Além disso, o Goi e frequentemente o seu grande escolta recebia sustento integral quando viajava em torno de sua eleitores. Assim, antes da perda da independência em 1264 na Islândia, poucos Goar concentraram o poder em suas próprias mãos. Eles podem ser tratados justamente como líderes. O seu poder não era territorial, era direcionado apenas para pessoas. Além disso, por seus próprios meios, eles tiveram manter os templos e organizar sacrifícios lá. Sawyer 1989. 3-4, Moleiro 1990, 22-6, Sawyer BIP 1993, 87, Eblio 1998, 260. 3. Roma Prussiana decodificada 105. Fontes sobre Assembleias do Báltico. A informação sobre as Assembleias do Báltico, que foram convocadas em alemão e latim, no singular, Colloquia, Placita, Parlamento, datando remonta aos séculos 13 e 15 é generalizado. Lomansky 1932, 191. 204, aponta para vários tipos de assembleias, conselhos de adultos livres,
Homens e os conselhos de nobres, náblios. Os primeiros foram amplamente. Difundiu-se a nível doméstico, mas os cronistas obtiveram mais informações sobre conselhos nobres que visavam a discussão de problemas políticos. A distribuição das montagens a partir do ponto de a visão dos princípios territoriais e representacionais não é exatamente clara. No entanto, existem alguns dados sobre grandes assembleias nacionais. Por exemplo, em 1409, os samogitianos relataram à ordem teutônica que eles decidiram resistir aos cruzados em sua assembleia onde toda a terra samogitiana estava presente, Almonites 1998, 172. Sabe-se que apenas o mais nobre de todos os participantes falou no as assembleias e apresentaram as suas propostas, Luhmanski 1932. 198, é mencionado que em 1259 havia 3.000 homens presente na assembleia de samogitianos que prestaram juramento de atacar Curonia. É importante notar que o seu sacerdote, Blutekir, sacrificou animais e ordenou o sacrifício de 1/3 dos despojos da guerra aos deuses, tentando assim garantir o sucesso desta campanha. Plius. Ed 1996, 298 e 9. Pode-se presumir que as assembleias do Báltico fixaram lugares. Por exemplo, documentos mostram que tais locais estavam em Saland e Natangia. No leste da Lituânia, topônimos com Krivankriv podem ser encontrados perto dos antigos centros administrativos. 3. As fontes fornecem a cobertura mais completa da situação geral. Assembleia do Povo de Saland em 1255, na qual o plano para uma ação militar foi discutida. 3 olheiros eleitos no passado. A Assembleia voltou para casa e informou os participantes do Assembleia que havia convidados irritados em Klaipoa, Memel, que havia construído um castelo que precisaria ser destruído. Os mais velhos, G.Y. Ouvir, G.Y. Besten, teve uma reunião separada. O mais antigo deles sugeriu uma saída que foi aprovada pelos demais. Eles voltou para o resto dos participantes e sentou-se entre eles. Um dos anciãos dirigiu-se à Assembleia pedindo a aprovação de seus decisão e propôs a pena de morte para aqueles que pudessem lutar, mas não iria para Klaipoa, Memel, no dia indicado. Os participantes aplaudiram e disseram que estavam todos prontos para ir para lá, de Tlebvon. Alpec 1853, 587 e 8. 106 Vikintas Vaitkevius. Assim, as fontes indicam a importância das assembleias no organização de defesa e ataque aos inimigos, bem como em abordar outros problemas importantes, Luhmanski 1932, 202. Não há dúvida de que as assembleias também tinham certas funções legais e tratavam com criminosos. Isso pode ser visto nas informações sobre Vaides da Pomesânia, bem como dos Copas da Lituânia, outro nome de Krivs, que remonta aos séculos 16 e 17, onde os julgamentos eram organizados paralelamente à discussão de assuntos econômicos e administrativos. Problemas, Jurgens 1962, 172 e 3. Até o século XIX, na Prússia, uma equipe, Kriv, der Schulzenstab, na Prússia Oriental Kriualaida, foi o sinal e atributo do presbítero que foi nomeado pelo Audiões. Sua forma variava de uma vara absolutamente reta a uma vara com raízes curvas. A notícia mais importante foi transmitida por enviando tal bastão, Mierzinski 1895, 363 e 77, Polson 1941. 56, Toporov 1984, 203. A tradição do pessoal do presbítero remonta aos tempos antigos, acreditasse que tal pessoal esteja nas mãos do pessoa em frente ao esquadrão de prussianos retratado no porta de bronze da Catedral de Gniezno, na Polônia. Ele fala com o bispo Adalberto que também tem um cajado nas mãos, Polson 1941, 56, Gaert 1959, 641. Vale ressaltar que no primeiro relato da vida de Santo Adalberto é mencionado que o bispo foi guiado para o aldeia perto do Dominus Villae, Plius, ed. 1996, 172. A situação das assembleias documentada nos séculos 19 e 20. Séculos na Prússia, Polônia, Lituânia e, ocasionalmente, na Letônia. Vermierzinski 1895, 373 e 4, eram de fato diferentes, mas o seu comum características mudaram pouco. Existia o bastão curvo, um simples bastão. Pode ser feito por qualquer pessoa. Este cajado e seu portador foram tratados com respeito apropriado. A importância das assembleias de aldeia realizadas várias vezes por ano e a necessidade de participar delas era geralmente compreendido. As assembleias geralmente eram realizadas em lugares maiores, propriedades perto do centro da aldeia para que aqueles que vieram para o reunião teria que percorrer mais ou menos a mesma distância. As assembleias tinham como objetivo a eleição de presbíteros e a discussão questões como a construção e manutenção de pontes e cercas, assistência a mendigos, etc. Durante a discussão, cada legítimo participante da reunião tinha o direito de falar. Quando o pai da casa não podia participar do crivo da aldeia, seu adulto filho foi enviado para lá. Se não houvesse filho, a família seria representado pela mãe, nem o filho, nem a mãe, porém. Romova Prussiana decodificada 107. Adquiriu o voto. A execução das deliberações aprovadas pelo a montagem era obrigatória. Baldauskas 1935, Vinhauskait 1964, 528. 9. Maciecos 1996, 238-62. Centros na região do Mar Báltico semelhantes a Romova. Romova Prussiana, que funcionou no meio do Império Prussiano.
terras e que obviamente tinha a classificação mais alta como local de ritos religiosos e assembleias, não era único na região do Mar Báltico ou em qualquer outro lugar no noroeste da Europa. Existem informações sobre vários centros de importância político-administrativa e barra ou religiosa que funcionaram dos séculos 8 a 13 e até a introdução do cristianismo. Desempenhou funções semelhantes às da Romulva Prussiana. Lugares de Assembleias Gerais em Gotland, Roma, Estônia, Haikula, Saxônia, Markilo, Dinamarca, Listed, Odense e Viborg, Suécia. Linköping, Land, Skara Strangnas, bem como Lejre, Dinamarca. E Uppsala, Suécia, e, finalmente, o centro eslavo ocidental Retra. Na Polabia, são discutidos abaixo, Fig 3. Figura 3. Locais de centros ao redor do Mar Báltico mencionados no artigo 108 Vikintas Vaitkevius. Gotlândia. Até o século XII o aparente mais próximo de Romuva era ativo. A uma distância de aproximadamente 400 km de Nadrovia. Ainda existe um lugar chamado Roma bem no centro de Gotland. O Velho. A forma registrada deste nome de lugar é Romum, Gutnautenge, ou Sancta Maria de Gutnalia, Irving 1974, 368 e 9, Ostergren 1992, 58. Pode-se supor que os dois locais de assembleias gerais e ritos religiosos chamados por nomes semelhantes, Roma em Gotland e Romuva em Nadrovia, operadas segundo o mesmo modelo, ambas. Eles estavam no meio e representantes dos vizinhos. Terras costumavam se reunir ali. Não há informações exatas sobre quem foi convidado para Altenge Gutnalia, mas a escavação relata o enterro. Terrenos em torno de Roma, Kvietorpol Alabroi, Bjork e outros. E o tesouro encontrado neles torna óbvio que pessoas de muito a alta posição vivia perto do local na era viking, Vertum Marquinile 1995, figura 127 e 37, 2000, 313 e 50, 58392, 1050 e 1. Estônia. Falando sobre as ações militares da Ordem da Livônia no dia 15 de agosto de 1216, Henrique da Letônia menciona, 1959, 202 e 3, invasão de terras no centro da Estônia onde houve uma aldeia chamada Raijali, que era frequentada anualmente por todas as tribos de a área. Acredita-se que este lugar tenha sido perto de Haikula, aproximadamente 50 km ao sul de Tallinn. É possível que este lugar era o centro da Confederação das Terras da Estônia naquela época. Romuva Prussiana decodificada 109. Saxônia. A vida de São Lebuen, datada de meados do século IX. Contém uma descrição do Althing dos saxões e do participação do missionário nele C770. Os estudiosos concordam que a história que foi ouvido de uma família nobre, tinha base factual, confronte com Rock. 1964, também representa o padrão da sociedade saxônica. Quando tenha em mente que Carlos Magno em 782 proibiu o general assembleias, pode-se presumir que essas reuniões foram um evento altamente parte importante da vida política dos saxões, Hafmeister 1967. 31. Assim, na vida de São Lebuen, nota-se que os antigos saxões não tinham um rei, suas terras eram governadas por um vice-regente, satrapo. Isso era tradicional que eles se reunissem uma vez por ano em uma assembleia realizada no centro da Saxônia, em um lugar chamado Markilo, perto do rio Isar. A assembleia tinha como objetivo o renascimento das leis, a resolução do problemas jurídicos mais importantes e decisões relativas às relações de guerra e paz ao longo do ano. No dia da assembleia, Lebuen e um nobre chegaram a Markilo. Quando todos tinham reunidos, os saxões de acordo com seus costumes pagãos oraram e fizeram sacrifícios aos seus deuses, eles pediram que eles protegessem seus pátria e garantir que todas as decisões tomadas durante a assembleia seria benéfica para eles e agradável aos deuses, das Eielt e Lebano 1982, 386 e 9. O site de Markilo não foi identificado ainda. Dinamarca. Este exemplo mostra mais uma vez que todos os países tinham assembleias dos nível mais elevado que se realizaram no centro da região. Centros, como o de Gotland existia nas ilhas de Zelândia e Funen, e na península da Jutlândia nos séculos X11. Como pode ser observado em nomes como Odense, antigo escandinavo *W, vai santuário, esses centros tinham uma relação direta com a antiga religião e culto, Sremson 1992, 234 e 5. Viborgno. Encruzilhada das principais rotas terrestres e Odense na ilha de Funen também desempenhou um importante papel econômico. No meio do século XI, tornaram-se residências de arcebispos, Levin. Nielsen 1974, 64-81. Elnot deu uma descrição vívida de Viborg como o lugar das assembleias na vida de São Canute, C. 1120. De acordo com 110 Vikintas Vaitkevius. Elnot havia um lugar muito famoso perto do centro da Jutlândia. Foi proeminente em parte por causa de sua posição em uma colina e em parte porque sacrifícios eram frequentemente feitos lá nos tempos antigos. Enormes multidões de pessoas de toda a Jutlândia frequentemente se reuniam lá para discutir problemas comuns, conhecer novas leis e reforçar os estabelecidos. O que foi decidido com a aprovação geral de todos. Participantes não poderiam ser violados em nenhuma parte da Jutlândia, Levin. Nielsen 1974, 64. É interessante notar que as assembleias da Jutlândia durante muito tempo teve o voto decisivo na eleição do rei da Dinamarca e aprovar leis, Levin Nielsen 1974, 76. O caso de Listed é um pouco diferente. Apesar do fato de que
Ocupou o centro da ilha da Zelândia, no final do 10º. E no início do século XI apareceu Lesriu, centro lendário do poder político e do culto da dinastia real, que estava situado perto de Roskilde, a cerca de 100 km de Riestead. Christensen 1991. A crônica do bispo Thietmar de Merseburg. C. 1016, afirma que uma vez em 9 anos, no dia 7 de janeiro, houve reuniões gerais em Leslie durante as quais abundam sacrifícios de pessoas, cavalos, cães e galos foram feitos. 1970, 21, ver também. Millerville 1984, 217. Suécia. As terras suecas também tinham seus locais para assembleias, em. As assembleias de Östergötland foram realizadas numa importante encruzilhada, Linköping. Kraft 1965, 603-4, em Scania eles aconteceram em Land, Randsborg. 1980, 78 e 9, em Västergötlandenskara, Lidgren 1956, 90, em Södermanland Strangnas, Moder 1974, 339, e em Uplandem. Uppsala, confronte com Kalissendorf 1971, 2. No período pré-estatal parece que apenas as Assembleias Gerais das regiões chamadas Gotarse Sviars eram de posição mais elevada do que Landsting, mais tarde, porém. Reuniões convocadas pelo rei ou seu conselho adquiriram mais alto. Classificação, Moder 1974, 33940, Dalbach 1984, 464 e 5. As coisas eram mencionado no século XI em inscrições em pedras rúnicas, e mais informações sobre eles aparecem no século XIII e em o início do século XIV. Na Suécia, as coisas continuaram a ser instituição importante há algum tempo, ver Wild 1926. Quanto às maiores Assembleias Gerais, deve ser mencionado que foram atendidos pelos habitantes das duas principais regiões do Suécia histórica, nomeadamente Gotthard, com a Assembleia em Skara, e Romova Prussiana decodificada 111. Sviars, com a Assembleia em Uppsala, Lidgren 1956, 90. Este último tornou-se o foco da formação do Estado, e assim Uppsala tornou-se o centro da Suécia. Adam de Bremen, 1961. 470-3, observou que Uppsala era templo sueco particularmente importante onde os ídolos, estátuas, de 3 deuses suecos, Thor, Odin e Freyr, eram adorados. Sacerdote foi designado para cada um dos deuses. A cada 9 anos na primavera. Equinócio, um festival de todos os Sviars foi realizado em Uppsala. Ninguém estava dispensado de participação nele, reis e pessoas comuns juntas. E separadamente levaram seus sacrifícios para Uppsala. No 12º século, um arcebispado foi fundado e uma catedral foi construída em Uppsala de 1138 a 1150. O autor islandês, Snorri Sturluson, comentou, c. 1220, após sua visita a Uppsala, que era a capital da Suécia pagã, onde, uma vez por ano, todos os suecos se reuniam em uma assembleia que durava por uma semana e faria sacrifícios substanciais, bem como se envolveria em comércio. Tais assembleias, chamadas de Stingen, ainda eram realizadas em sua época. Kalissendorf 1971, 2. Nos séculos 12 e 13, o rei de a Suécia ainda era chamada de rei de Uppsala. Assembleias perto do túmulos reais que datam dos séculos VV e DC são situados em Gamla Uppsala, Velha Uppsala, foram realizados no moderno período também, Lindqvist 1936, 333. Na historiografia da segunda metade do século XX. Algumas censuras foram dirigidas a Adão de Bremen, que, na verdade, não visitei Uppsala. Os resultados da arqueologia. Escavações sob a Catedral de Uppsala receberam críticas. Avaliação e explorações adicionais foram realizadas, ouça em 1970. 265 e 9, Millerville 1999, 75 e 6, Nordahl, 1996. Uma nova visão de que o centro religioso em Uppsala deveria ser visto como um domínio real. Contexto vem se formando durante a última década. A existência de propriedade real foi comprovada pelos restos de um edifício de madeira, hall, que remonta a meados ou segunda metade do primeiro milênio DC, que foi encontrado 60 metros ao norte da catedral, ver. Brink 1996, 26971, Nordahl 1996, 72 e 3. Assim, tanto as fontes escritas como os dados arqueológicos situam Uppsala no mesmo nível que Leslie. Ambos são apropriados como comparações para Romova, embora, em contraste com os outros lugares das assembleias e ou centros religiosos já mencionados, também eram centros significativos de poder político, isso porque ativos. Os governantes cuidavam dos centros religiosos em suas residências. Outro 112 Vikintasvaitkeviews. Possibilidade é o caso quando o poder político está geneticamente relacionado com poder religioso e, em certas circunstâncias, um centro religioso torna-se o capital político. Esta possibilidade pode ser ilustrada por episódio na história das tribos eslavas ocidentais. Polábia. Se não fossem as informações, por vezes contraditórias, sobre este lugar contido em diversas crônicas, poderia ser considerado como mítico, assim como Romova tem sido. As fontes indicam que Retra era um castelo e uma cidade, mas sua localização exata é desconhecida. Schmidt. 1974, 366 e 7, 372. Acredita-se que já em 983, quando as tribos eslavas em Polábia rebelou-se contra o poder do rei saxão e dos bispos que eles aglomerados em torno do centro religioso
Depois destes acontecimentos, a união de tribos que se autodenominavam Leutice antigo eslavo Jut feroz, estava associado a Retra. Seu nome pode ser reconstruído como eslavo. Redigosta alemão, Witkowski 1970, 371. Pode ser associado ao deus Redigostoso Arasice que era adorado. Lá, Adam von Bremen 1961, 392, Tietmar von Merseburg 1970. 268, segundo Tietmar, Retra ocupava um lugar excepcional entre os templos, Tietmar von Merseburg 1970, 268. Adão de Bremen, c. 1075, afirmou que era o lugar do eslavo ocidental. Tribos que viviam entre os rios Elba, Raval e Oder, no meio, Adam von Bremen 1961, 252. Generalizando as informações recebidas das fontes sobre o funções de Rita, torna-se óbvio que era o lugar de assembleias do mais alto nível. Havia um templo com ídolos de deuses no panteão, residência dos sacerdotes e local onde sacrifícios foram feitos, feitiços lançados e o futuro previsto. Slupek. 1993, 262-3, 1994, 51-65. Em 1057, durante a Guerra Civil, a União de Liut se desmoronou e, por volta de 1068, Retra foi destruída sem deixar vestígios. Recentemente, os estudiosos tornarão-se cada vez mais confiantes de que nas terras feudais cristãs existia uma união alternativa de Polabian tribos, que se baseava na autoconsciência étnica ou mesmo nacional. E existiu durante 100 anos, Lubbock 1995, 2001, 384, 387 e 8. Existem mais exemplos deste tipo e de iniciativas ainda mais bem-sucedidas. Sindicatos na história da Europa, mas nos séculos X e XI o. Liutice que viveu na Europa Central não teve tempo suficiente para criar Romuva Prussiana decodificada 113. Algo mais substancial, Slupek 1994, 51. Há evidências que permitem supor que as funções de Retra como centro foram assumidos pelos ranianos que viviam no Ilha de Rugem, mais ou menos na mesma época em que as fontes cessam. Mencionando Retra, eles apontam Arkuna, Schmidt 1974, 369, Droll. 1984, 47. Este parece ser o único centro político e religioso que foi mencionado como um paralelo a Romuva, Manhardted 1936. 92 e 3, no entanto, as características do centro de Arkuna eram bastante diferentes daqueles de Romuva. As histórias sobre Arkuna no História dinamarquesa por Saxo Grammaticus, escrita no século XIII. E nas crônicas eslavas do padre Elmold de Bozal, c. 1172, apontou que seu poder religioso estava relacionado a domínio político. Os Ranians estavam na liderança em comparação com outros eslavos, eles tinham um rei e o famoso templo. Muitos outros tribos foram oprimidas por eles, enquanto Ranians eram independentes, por causa de seu território bem defendido que os mantinha fora de alcance de qualquer um. As tribos que foram oprimidas pelos Ranianos tiveram que preste homenagem ao templo sob a ponta da espada. Dizia-se que os sumos sacerdotes receberam mais respeito do que o rei. Feitiços os ajudaram a decidir em que direção eles deveriam enviar seu exército. Em caso de vitória, eles trariam ouro e prata para o tesouro de seu Deus, e eles compartilhariam a parte restante do tesouro entre si. Elmold von Bozal 1963, 148, Hermann 1974, 204. Além de o tributo pago pelas terras oprimidas, cada homem e mulher Ranian, assim como os mercadores que vieram para Arkuna, tiveram que pagar uma moeda ao templo. O templo também recebeu 1/3 dos despojos de guerra, desde que a vitória estava prevista nele. Elmold von Bozal 1963, 370 e 4. Saxo Grammaticus 1981, 496 e 7. Segundo Saxo, os sacerdotes de Arkuna, que administrava o tesouro do templo, tinha 300 cavaleiros sob seu comando e terras possuídas. Saxo Grammaticus 1981, 496 e 7, Lesiegilix 1998, 318. Eles poderiam ser em comparação com o Goar islandês. Uma vez por ano, após a época da colheita, os habitantes da ilha se reuniam em Arkuna em frente ao templo para sacrificar animais e festejar. Saxo Grammaticus 1981, 494 e 5. Estas festas podem ser em comparação com Assembleias Gerais, Zernach 1967, 225. No final do século X e início do século XI, Arkuna foi destruída. Reconstruída com fortificações, sobreviveu até 1168 quando foi demolido pelo rei Valdemar I da Dinamarca e Bispo Absalom, Hermann 1974, 2017. 114 Vikintas Weitgeveus. Mais uma vez Romuva, a favor e contra. Pouca informação sobre Romuva pode ser aprendida com Pedro de Duisburg. De acordo com S. C. Howell, 1994, 38, 126, sua história é uma exemplo moral apresentado do ponto de vista de um ideólogo de a ordem, na qual aspirava a mostrar os pagãos como piedosos e seus religião como anti-igreja. Naturalmente, Pedro de Duisburg não foi o primeiro a agir desta forma. Vários autores, incluindo o bispo Tietmar de Merseburg, Adam de Bremen, Elmold de Bozal e muitos outros, apresentou histórias sobre centros religiosos pagãos. Eles também estavam cheios de fábula e várias comparações. Por exemplo, Adão de Bremen chamou
Metrópole de Retraslavorum, Schmidt 1974, 393, Drol 1984, 37. Assim como ele chamou de Magdeburg, que era a sede principal da igreja em aquela região, o centro do arcebispado. O mesmo autor cobriu o templo de Uppsala em ouro e cingiu com uma corrente de ouro mais. Provavelmente de acordo com o modelo do Templo de Salomão, Millerville 1999, 75. No entanto, isso não faz com que os estudiosos duvidem da existência factual desses lugares. Confronte com Rosic 2000, 97 134, 191204. 325-34. Tendo completado o relato de Romuva e ido para a Prússia. Religião Pedro de Duisburg deve realmente, como afirma Howell, ter reescrito o parágrafo do Tratado de Paz de Christburg que trata sobre os sacerdotes Tulissones e Ligachones, chamando-os pelo nome de Crives, Howell 1994, 126. Ele pode ter emprestado o declaração sobre 1/3 dos despojos de guerra sendo entregues aos sacerdotes. Da Crônica da Ordem da Livônia, Howell 1994, 126. Embora, como foi mencionado, o mesmo tenha sido dito por Saxo sobre os sacerdotes Arcuna. No entanto, quais acordos da Ordem e anteriores crônicas poderiam ter dado a Pedro de Duisburg a ideia de Romuva e Crives? Como ele poderia tê-los inventado e registrado informações sobre eles que está de acordo com o quadro mais amplo que temos agora? Conforme discutido na abertura deste artigo. Embora existam nomes de lugares com Ram mencionados em as fontes independentes da Ordem, ver a seção sobre a localização de Romuva acima, não há dados sobre a religião Romuva. Centro neles. A questão que isto levanta foi respondida de uma forma geral pelos resultados da pesquisa do linguista Gerulis e do historiador Venskus. Há muito pouca informação sobre as florestas densamente arborizadas e escassamente povoada chamada Nadrovia no arquivo secreto de a Ordem Romuva Prussiana decodificada 115. Nos anais lituanos, a pessoa que supostamente teve o maior o poder também não foi descrito. Howell 1994, 126. O autor do A Crônica de Bikovets, escrita no início do século XVI, sabia Lituânia Oriental muito bem, e assim apontou os seus lugares sagrados e mencionou seu sacerdote principal, Lisdeika. Porém, ele tinha pouco conhecimento das terras situadas mais a oeste, Osmansk 1967. Existem algumas razões objetivas que podem ser oferecidas para explicar por que Romuva ainda não foi encontrada pelos arqueólogos contemporâneos. O estatuto político da região de Kaliningrado tem sido até agora desfavorável para projetos internacionais e tem sido de pouco interesse para pesquisadores de Moscou. O fato de a localização exata de Romuva não ter sido encontrada não diminui seu valor. O centro de Retra foi sem sucesso procurado desde 1378, ou seja, a busca foi iniciada há alguns séculos após a sua destruição, e 30 localizações foram sugeridas para data, Slupek 1994, 57 e 9, figura 16. O lugar do Saxão. Assembleias, Makilo, bem como o local da reunião perto de Viborg, na Jutlândia, também foram esquecidos. Além disso, disse que Pedro de Duisburg atribuiu falsamente forma estrutural da religião dos Bálticos, cuja principal característica era variedade descentralizada. Howell 1994, 39, 126. Extenso. Pesquisa na última década sobre paisagem e sociedade no início. A Escandinávia mostra que no espaço central pré-cristão descentralizado, lugares, como Romuva supostamente existia, realmente existiam. Eles não eram apenas residências da elite, mas também locais de assembleias de caráter temporário e reuniões do exército e locais fortificados. Fabes 2000. No que diz respeito à estrutura transmitida por Pedro de Duisburg, ele não precisou criá-lo. Naquela época, as assembleias, vários níveis ainda eram parte integrante da vida social dos Bálticos. E também eram praticados em terras já cristianizadas. Assim, seria prudente assumir uma posição moderada entre as avaliações extremas de Romuva e ler a história de Pedro de Duisburg, como muitos outros textos que existem como mitos que têm uma base real, mas estão sujeitos a alterações quando passados de boca em boca. Boca dependendo do tempo e das circunstâncias. 116 Vikintas Vaitkevius. Chave para Romuva. Mais uma vez o caso de Romuva foi examinado e o local foi dado um olhar de longe. Essa perspectiva, que ampliou discussão do problema geográfica e culturalmente, mostrou que havia um ambiente adequado para a instituição da Assembleia em terras prussianas. Tinha como objetivo a discussão dos mais importantes questões sociais. A relação das assembleias com a religião tornou-se óbvia dos análogos que apontavam para a sua organização durante os festivais. As assembleias eram frequentemente realizadas perto dos templos. Seus procedimentos foram regulamentados e, como pode ser visto pelos sacrifícios, assim como bençãos e lançamentos de feitiços, feitos lá, estavam diretamente relacionados à religião. Os homens mais velhos e mais sábios foram eleitos líderes de as assembleias. Fontes apresentam poucas informações sobre os organizadores ou líderes das assembleias. O nome de Crives de Romuva pode ser considerado autêntico, marcado na antroponímia prussiana, por exemplo, Hermann Kriwien, igual o filho, herdeiro de Crives, registrado em 1419, Gaiert 1959, 639, Toporov 1984, 205. O significado de a instituição da Assembleia torna óbvio que os seus líderes tinham extensa autoridade administrativa, legal, religiosa e outras. Todos
As resoluções aprovadas na Assembleia por consenso eram obrigatórias. Em todos. Acreditasse que Romuva estava na região da confluência do Upregel e o Goldflee. O nome de Romal foi detectado ao noroeste e as cidades de Romanupen, Romovupen e Romelis foram encontrados a sudeste do forte da colina Norquitten, que era de tamanho excepcional. A localização estava em uma localização geográfica conveniente. Localização: o Pregel flui através dele e há rotas que partem de oeste, Sanland, norte, Skalovia, sul e sudeste, Bartovia, Sudóvia, Lituânia. Supondo que Romuva estivesse ativo no século XIII, pode-se perceber que a situação geopolítica do Nadrovia naquela época era bastante forte. As tribos prussianas viviam até a oeste e a sul da alegada região de Romuva e do território. Ao norte e a oeste o local foi ocupado por Skalovinanos, Curonianos, Samogitianos, Lituanos, Sudovianos e ou Iatringianos. Desde meados do século XIII as regiões da Samogícia, Lituânia, Sudóvia e Iatringia foram incorporadas ao parte ocidental do Estado lituano. Rei Mindaugas, através de direitos como suzerano, provavelmente tinha Nadrovia à sua disposição. Na verdade, a interrelação das tribos bálticas, mais tarde dos lituanos e Romuva prussiana decodificada 117. Outras tribos, no século XIII era fraco, Gudavius 1989. 169, embora as informações fornecidas em algumas fontes permitam. Falando sobre ações militares concertadas, incluindo os livonianos, estonianos e russos, Batra 1985, 13, 17, Gudavius 1989, 26. Estes movimentos militares dificilmente podem ser relacionados com Romuva pois, como já mencionado, as comunidades territoriais e os aliados militares reunir-se em assembleias locais. Outra função, no entanto, pode ser atribuído ao Centro Romuva, uma vez por ano, ou uma vez em vários anos. Os representantes de diversas regiões poderiam reunir-se ali para reavivar acordos políticos e jurídicos e discutir as suas alterações ou outros problemas discutíveis. Lumianski 1932, 195. Em caso de necessidade de assembleias extraordinárias para discutir questões de natureza semelhante, personagem poderia ser convocado em Romuva por meio do bastão viajante. Embora o aparente significado desta lugar central, sem dúvida, estava relacionado à religião, talvez houvesse um templo nas suas proximidades, é difícil detectá-lo. Parece que o fator da religião era apenas um dos vários fatores que ligariam as tribos vizinhas juntas, até o século XIII. Os sistemas religiosos das tribos bálticas tinham variedades regionais, isto é óbvio em monumentos funerários. Também é difícil estimar o circunstâncias da fundação de Romuva, bem como o prazo de sua operação. Este poderia muito bem ser um pequeno episódio na história do tribos bálticas, um projeto que falhou ou que não foi implementado por falta de tempo. Este lugar central em Nadrovia poderia só estiveram em operação até 274-77, quando a região foi ocupado. A opinião de que Romuva foi transferida para Romaniai, Lituânia, está bastante bem fundamentado. A localização de Romaniai no baixo trechos do rio Nevesis corresponderiam ao novo meio das terras bálticas, tendo em mente a alteração no situação geopolítica na segunda metade do século XIII. De acordo com Pedro de Dusburgen c. 1294 cruzados incendiaram aldeia de Romaniai, Romeni, que, segundo a tradição pagã, era considerado sagrado. Liuzé de 1996, 339. Nicolau von Geroshin acrescentou que se tratava de uma aldeia rica e majestosa que, segundo a tradição tola, era considerada sagrada. Liuzé de 1996, 365. Na segunda metade do século XIV, os cruzados atacaram aldeia Atijai, Seten, situada a nordeste de Kaunas, e que também era considerado sagrado, e capturou um padre ali. Liuzé de 1996, 419. No entanto, não está claro por que a aldeia de 118 Vikintas Vaitkevius, Romania era considerada sagrada. Deve ter havido uma importante razão, ou mesmo várias razões, para isso. Depois de 1294 Romaniai mais provavelmente foi restaurado. Fontes do século XIV referência a um terra, com este nome. Eiligenwald, madeira sagrada, no mesmo região foi mencionada como um marco em um acordo que remonta a 1398, Manhardé de 1936, 127. Em 1413, quando a cristianização da Samogícia foi iniciada, os grão-duques Jogaila e Vitautas também direcionaram sua atenção para um templo além dos Nevis, onde eles queimou uma torre no topo da colina mais alta em que o fogo sagrado estava. Guardava e derrubava as matas consideradas sagradas, Vlius. É de 1996, 559. A ação, que teve como objetivo tornar os samogitianos desejam aceitar o cristianismo, foi sem dúvida dirigido contra seus templos do mais alto nível, Vaitkevien. Vaitkevius 2001, 312-3. A gênese de Romuva só pode ser adivinhada. Tal institucional formas nos séculos 3 e 8 puderam ser observadas nas sociedades de várias regiões da Europa Ocidental e do Norte entre homens livres, guerreiros e nobres, nos estados históricos da Polônia e da Rússia no século XII e mais tarde entre os habitantes das cidades, Zernak. 1967, as circunstâncias em que o mesmo modelo foi adotado, talvez implementadas, na Prússia são obscuras. O período do século VI a XVII foi uma época de grandes mudanças culturais ali. Nauakowski 1996, 96 e 7, então dificilmente poderia ter acontecido antes.
Então, as circunstâncias e o momento da fundação da Romuva só pode ser detectado por meio de uma extensa pesquisa sobre a Prússia, história política e cultura dos séculos XII e XIII. Entretanto, é razoável pensar que tal centro existiu no século XIII, até de 1274 a 1277. É possível que mais tarde Romuva foi transferido para o curso inferior do rio Nevezen, Lituânia, para o novo meio. Considerando a possibilidade de influência escandinava que se manifestou posteriormente, seria necessário analisar minuciosamente os aspectos da geografia social à luz do Balto escandinavo. Relações, Confronte Conters 1996, para testar as hipóteses dos consecutivos. Série e barra ou rede de Romuvas e examinar com precisão a derivação do nome Romuva. A instituição de assembleias, CRIV, que abordou as questões mais importantes questões sociais estavam em operação nas terras bálticas. Como pode ser detectado a partir dos dados comparativos, Assembleias Gerais do os representantes regionais e nacionais geralmente tinham um lugar fixo no Romuva Prussiana decodificada 119. Meio da região. Sujeito ao período histórico e ao meio ambiente. Significado político, administrativo, econômico e religioso foi atribuídos a tais lugares, ou seja, desempenhavam o papel de centro. Pode-se afirmar com segurança que Romuva foi uma pessoa tão central. Lugar. 4. Instituto de História e Arqueologia da região do Mar Báltico. Universidade Klaipėda. Lituânia. Vikvaita@tacas.lt. Notas. Como não sabemos como Romuva e Krive foram escritos em prussiano. Prefiro usar uma das transcrições lituanas, também reconstruída. Romuva e Krivis. Outras alternativas seriam Romuva e Krive. Esta e a seguinte passagem, 3.5, Veriused, 1996, 334, 334 e 5. Foram traduzidos por J. Gordon Howe, que também forneceu seguindo o texto normalizado dos parágrafos latinos. 1. Fui tautem in. Mediou nationis uius perversei, silicei nadroia, locus. Quidam dictus Romov, trahens nomen summa Roma, in cohabitabat. Quidam, dictus criue, quem colebant pro Papa, que assicut dominus. Papa regit universal in ecclesiam fidelium, ita ad estius nutum seu. Mandatum non solum gentes praeditai, sede eletovini aliai. Nations livoniae terrae regebantur. Tantei fuit auctoritatis, quod non. Salam ipsi vela lix de cego in su, verum etiam nuntius cum baculo. Su vela lius signo noto transiens tarminos infidelium praedictorum a. Regibus e nobilibus, e communi populo in magna reverentia aberetur. 2. Cerca istos mortus talis fuit illusio diaboli, quod cum parentes. Defuncti ad edictum criu e papam venirem, quaerentes, utrum tei lae die vel. Noite vidice alicem domum suam transiri, ail criu e dispositionem. Morto investibus, armis, e quasi familia. Post vitoriam dias soi. Vítima oferta, e unium eurum, que ratione vitoriae. Consecutissum, tertium partem dito criu e praesentarum, alternativa. Forma de barra praesentaverum barra, que combuscitalia. 3. Deve-se ter em mente, entretanto, que criv, torto, pode, em certos casos referência a uma característica natural, como a curva de um rio. 4. Este artigo é uma forma abreviada e revisada de Vaitkevius 2003. Foi traduzido do lituano por Lina Gobin. 120 Vikintas Vaitkevius. Referências. Adam von Bremen, 1961. Gesta ama burgensis ecclesiae pontificum, trad. W. Triumis. Enkelindes 9. E 11. Jahrhundert zur Geschichte der Hamburgischen Kirche und des Reichs, P.P. Darmstadt, Ois. Buchas. Almonites, V. 1998. Emaitijus Politimpadtis de 1380 a 1410 metais. Kaunas, V. Deu. Baitke, W. 1950. Diego Terleri der Noreda. Beristilber Die. Verhandlungen der Saarischen Akademie der Wissenschaften. Leipzig, Philhistklasse, 97/3. Baldauskas, J. 1935. Crivo. Gintasai Kratas 5, 204 e 6. Batura, R. 1985. Introdução, comentários. Em Petras dos Burgetes. Passijos Crônica, Ed R. Batra, P.P. Vilnius, Vaga. Brink, S. 1996. Estruturas políticas e sociais na Primeira Escandinávia. 1. Pré-estudo histórico assentamento da Praça Central. Tor 28, 23581. Buga, K. 1958. Rinktniai Ratai, Ed Zezinkevius. Vol 1. Vilnius. Post. Politins Irmoxlins Literatus Leidikla. Kalissendorf, K. 1971. Tipos de nomes de lugares que denotam centros. Cedo. Estudos Medievais 3, 212. Christensen, T. 1991. Lejo e além da lenda o arqueológico. Evidência. Jornal de Arqueologia Dinamarquesa 10, 163 e 85. Dalbach, G. 1984. De, Suécia. No Realexicon der Germanischen. Altertumskunde. Segunda Ed Vol 5, Ed J. Arus, P.P. Berlim. Nova York, de Gruyter. Das Eiltei Leban, 1982. Das Eiltei Leban Leboins, Trad H. Hopt. Ausgealt. Kellens Deutschen Geschichte des Mittelalters 19. Darmstadt. Sabe. Buchas. Ditleb von Alpec, 1853. Livlandische Chronik. Inscriptores. Herum Livonicarum. Vol 1. Riga e Leipzig, pp. Droll, L. 1984. Retra. Zubedeutung und Lage des Redarischen. Culturais. Jarbus für die Geschichte mit und Ostdeutschlands 33.
3761. Eblio, E. 1998. Gad, Godentum. No Realexicon der Germanischen. Altertumskunde. Segunda ed. Valdose, edição. J. Aros, P.P. Berlim. Romuva Prussiana decodificada 121. Nova York, de Gruyter. Fabisch, C.H., 2000. Centralidade em sítios e paisagens. Em liquidação e paisagem. Anais de uma conferência em Aarhus, Dinamarca. 4 a 7 de maio. 1998, edição. Capitã Fabisch J. Ringtved, P.P. Aarhus University. Imprensa. Footpay D. M. Wilson, 1970. A Conquista Viking. A Sociedade e Cultura da Escandinávia Medieval. Londres, Sidgwick. Jackson. Frekel, E. 1955. Litauisches Etymologisches Wörterbuch. Vol. 1. Heidelberg e Göttingen, Inverno. Friedrich, W. 1876. Weber die Lage Homos ou Homovis, des. Oberpriester Sipsisai Meidnischen Preußen. Altpreußisches. Monatrift 13, 227 e 53. Freulich, G. 1930. Flusnamen Ostpreußen. Festrift 50. Jarigen. Besterren der Altertumsgesellschaftensterburg 19, 184. Gaert, W. 1959. Sacralia Haftsform bei den Ednischen Preußen. Lituânia e Letem. Em La Regalita Sacra. Contribuições para o tema do 8º Congresso Internacional de História del Religione, Roma, abril de 1955. Página 635 e 50. Leiden, brilhante. Greimas, A.J., 1990. Tautus Atminties Berekant. A.P. Dievos Irmones. Vilnius e Chicago, Moxlas e Amakauska NYG Leidimo Fandas. Gudavius, E. 1983. GL Lietuvus Valstybės Krymos e Centro Ir Laico. Lietuvus TSR Moksla Academijus Darbai, A. 2, 6170. 1989. Kriauskarai Pabaltijir Lietuva 13 a Milgi. Vilnius. Mokslas. 1998. Mindaugas. Vilnius, Zara. 1999. Lietuvus História. No Seniausilaikik 1569 me. Vol 1. Vilnius, Lietuvus Raitor Sajungus Leidiklan. Rock, K. 1964. Em Utrechter Missionário na Altsachsischen. Stames Versalung. Indas este Jartausend Kulturell in Kranstein. Verdenden Abendland Renio in Ruhr. Vol 2, Ed Cabo NRV. H. Elbarn, P.P. Düsseldorf, Schwan. Irish von Letland, 1959. Livlandische Chronik, Trajabauer. Ausgealt Kellens Deutschen Geschichte des Mittelalters. Darmstadt, Ois. Buchas. 122 Vikintas Weitgeweus. Elmold von Bosal, 1963. Slauen Chronik, Trajagastob. Ausgealt. Kellens Deutschen Geschichte des Mittelalters 19. Darmstadt. Sabe. Buchas. Hermann, J. 1974. Arcuna em Rugen. Tempelburg Política. Zentrum der Hanen van 9. Até 12. G. Ergebnisse der Archaeologischen. Ausgrabungen de 1969 a 1971. Zeitrift für Archaeologie 8, 177 e 209. Hirsch, F. M. Topen, M. E. Strelke, ed.s. 1861, Scriptores Rerum. Prussicarum. Vol 1. Leipzig, Irzel. Hafmeister, A. 1967. Über die Alteste Vita Lebonio und die Stames Verfassung der Sachsen. Instungil und Verfassung des Sachsenstames, Ed W. Lemars, P.P. Darmstadt, Ois. Buchas. Raff, O. 1939. Der Feuerkult der Germanen. Het der Lateinische Vestakult. Eine Germanische Expressung. Arquivo para Religionswissenschaft 36. 108 e 34. Irving, H. 1974. Tingen Gotland. Em Kulturhistorisches Lexikon para Nordisk. Middelalder de Vikingetid para Reformationstid. Vol 18, edição. J. Bronsted. Páginas 368-71. Copenhague, Rosenkilde e Berger. Jurgenis, J. 1962. Baldiavus Sigalgimas Lietuvogi. Vilnius, Vahost. Politins Irmoxlins Literatus Leidiklan. Kraft, S. 1965. Leonang. Kulturhistorisches Lexikon para Nordisk. Middelalder de Vikingetid para Reformationstid. Vol 10, edição. J. Bronsted. Página 6013 e 4. Copenhague, Rosenkilde e Berger. Kulakov, Sexta, 1994. Prússia, 513 v. Moskva, Geoeco. Kulakov, V. Imnas, V. 1999. Umirtej Passai. Arqueologia. História, Padavimair Turistiniai Mahutai. Vilnius, Mintes. Labuda, G. 1982. Zuden Kalender Preußischen Chronik Peters von Duisburg. In der Deutschordenstaat Preußen in der Polnischen. Geschichtsschreibung der Gegenwart, Ed Arnold e M. Biskup, pp. 1313 e 64 Marburgo, Eluet. Lesiegewix, L. 1998. A função política da Ednischen. Kultstatten bei den Westslauen. Instituten zur Archäologie des Ostseeraumes, Ed Avesi, P.P. Neumünster, Vastoltes. Levin Nielsen, E. 1974. Stadtdienstinstitution. ABH. ACAD. DACAD. DSAB. Em Göttingen, Philhist QL, 3. Fol. 84, 64 81.
Liedgren, J. 1956. Coisa de Alragota. Em Culture Historisk Lexicon para. Romuva Prussiana decodificada 123. Nordisk Middelalder de Vikingeted para Reformationsted. Vol 1, ed. J. Brunksted, página 90. Copenhague, Rosenkilde e Berger. Lindqvist, S. 1936. Uppsala Ugariot Tarshogen. Estocolmo. Wallström e Widstrand. Lomjanski, H. 1932. Studjaned Poxatkamis Polexenstva e Panstva. Liteuskego. Vol 2. Vilno. 1989. Prus e Poganski. Em Prus e Litvakrzizasi, ed. M. Kosman. Páginas 37 e 96. Varsóvia, PANSTW. Instituto Vidavn. Lubki, C.H. 1995. Religião e etnia Beustsenbei den Lutzen. Sviatoit 40, 70-90. 2001. A alternativa polabiana, o paganismo entre os cristãos. Reynolds. Na Europa por volta do ano 1000, ed. P. Urbananczyk, pp. 89 Varsóvia, Vidavnik Tvudig. Maciekos, V. 1996. Cada crivlo Peokaimus Geliavo. Em Sintautai. Virdaiai, pp. Vilnius, Vacarins Naugenos. Manhard, W. ed. 1936. Letupreusichigotterleri. Reiga, Letis Literarisch Gesellschaft. Matuzova, Sexta, 1997. Crônicas N. Pruskoi Petra Indusburga Kek. Pamiatnik Historiei e Kultury Tevtonskogo Ordena V. Prussiei 14 Veka. Primomecânica. Em Peter Reisdusburga. Crônicas N. Pruskoi, pp. 345 Máscara. Maiulis, V. 1993. PRS Calbus Etimologias Odinas. Eucaval 2. Vilnius, Moxluir Enciclopédia Leidicla. 1997. PRS Calbus Etimologias Odinas. RZ Vol 4. Vilnius. Moxluir Enciclopédia Leidicla. Mierzinski, A. 1895. Núncio Kumbaculo. Studium Archaeologics New. Criuli. Visla 9, 36197. 1900. Promover. Arqueológico de Rosbraua. Roksnik Tovarzistva. Prijaciolnauk Poznańskiego 27/12, 99 e 218. Miller, W. 1990. Tirar sangue e pacificar. Conflito, Direito e Sociedade. Na Saga Islândia. Chicago e Londres, e University of Chicago Press. Moder, K. 1974. Ting. Em Culture Historisk Lexicon para Nordisk. Middelalder de Vikingeted para Reformationsted. Vol 18, edição. J. Bronsted. Páginas 334 e 46. Copenhague, Rosenkilde e Berger. Millerville, M. 1984. Opferplatz der Vikingerzeit. Frumitlauter. 124 Vikintasweitgeveus. Lichstudien 18, 187 e 221. 1999. Opferkult der Germanen in Dislauen. Estugarda, Thais. Nordal, E. 1996. Templum Code Uppsala de Situr, e Arqueologisk. Belisnin. Uppsala, Departamento de Arqueologia, Universidade de Uppsala. Nauakowski, W. 1996. Das Salandin der Romischen Kaiserzeitlwende. Seniverbindungen MIT dem Romischen Reich und der Barbarischen. Bem. Marburg Warschau, Vorgeschichtliches Seminar der Philipps Universität Marburg. Osmanski, J. 1967. Ned Crônica Baixovica. Studias Rodlosnauks 12. 155 e 63. Olsen, O. 1970. Vorchristliche Electumer na Nord-Europa. ABH. Decad. De Sabe. Em Göttingen, Phil Histkel, 3 Fol. 74, 259 e 78. Olsson, I. 1984. Ortnau em Gotland. Estocolmo. Ostergren, M. 1992. Det Gotlandskalotinge Cistercienser Kilostreti. Roma. Gotlandsk 64, 49 e 58. Paulson, P. 1941. Foi Bedeutet die Bronzeturzugnes for die. Frugeschichte des Deutschnations. Jonsburgo 5, 42 e 69. Casca, Capitã Ed, 1999. Saga Guta, A História dos Gotlanders. Londres. Sociedade Viking para a Pesquisa do Norte, e University College. Pteraites, V. 1997. Mausius Lietovus Irtvankstus Vietovardiai. Vilnius. Moxluir Enciclopédia Leidicla. Ansborg, K. 1980. A Era Viking na Dinamarca. A formação de um Estado. Londres. Rosic, S. 2000. Interpretat já Kresijanska Religie Poganskish Slovian W. Svietli Kronik Niemiek 1112 Vieco, Tietmar, Adams e Breme. Elmold. Breslavia. Howell, S.C., 1994. Lituânia Ascendente, um império pagão no centro-leste da Europa, de 1295 a 1345. Cambridge University Press. Sawyer B.P., 1993. Escandinávia Medieval. Da conversão para Reforma, por volta de 800 a 1500. Minneapolis e Londres, Universidade de Imprensa de Minnesota. Sawyer, P. 1989. A formação da Suécia. Alinsas, Victoria Bockford. Romuva Prussiana decodificada 125. Saxo Grammaticus, ed. E. Christiansen, 1981. Danorum Regum. Eram que História, livros X16. Bar Internacional Série 18, I.
Oxford, J.R. Edis. Schmidt, R. 1974. Das Eiligtum der Lutes in Eilseiden Metropole. Em. Festschrift para Walter Schlesier. Vol 2, Ed H. Bellman, pp. Colônia e Viena, Bolau. Schruter, K.R. 1994. Instungene Gesellschaft. Fedibundnis. Perto do Wikinger. Berlim, Reimer. Slupeck, LP, 1993. Utempelslauischen e a Fragide Sacralen. Homsbeiden Westslauen vor Christlichen Zeiten. Tor 25, 247 e 98. Slupeck, LP, 1994. Santuário Pagãos Eslavos. Varsóvia, Instituto de Arqueologia e Etnologia Pan. Stefasson, M. 1984. De Ilha. No Realexicon der Germanischen. Altertumskunde. Segunda ed. Vol 5, ed. J. Aros, pp. Berlim. Nova York, de Gruyter. Stender Petersen, A. 1932 e 33. Zurbedeutundsgeschichte des Oerts. Altnord. Kilfinger, Autrus. Kolbag. Ecta Filológica Escandinava 7. 18192. Svensson, J.K., 1992. Haupttypen Sacraler Orts na Mensuda Scandinaviens. ABH. Acad. De Acad. De Sabe. Engottingen, Phil Histkeer, 3. Fol. 200. 22840. Himnas, V. 1994. Legenda Apiv Devutir Bruten, Legendos Altini. Clausimum. Emphasis Cultra, Ed Agaiutis, pp. Vilnius. Academia. 2000. Gruald Pilia Kaunis. Imausius Lietuvos Enciclopedia. Acar. Vol 1, página 528. Vilnius, Moxluir Enciclopedias Leidibus Institutas. Ters, I. 1996. Vikingo Institut Joatspogs Vidus Laicolatrijas Visturis. Documentos. Arqueologia Etnografia 18, 1316. Tietmar von Merseburg, 1970. Crônica, Trad W. Triumis. Ausgealt. Kellingsun Deutschen Geschichte des Mittelalters 9. Berlim. Tumarkinilen, L. 1995. Morre Wikinger Zeit Gotlands. Abaldungen der. Grabfundo. Vol 1. Estocolmo, Alkvist Vixel. 2000. Morre Wikinger Zeit Gotlands. Catálogo. Vol 4, 1/3. Estocolmo. Alkvist Vixel. Toporov, VN, 1984, Pruskiazik. Eslováquia. KL Vol 4. Máscara, Nauka. 126 Vikintas Vaitkevius. Vaitkevien, D.V. Vaitkevius, 2001. 13 A Lietuvos Valstybins. Religiosos Bruai. Lietuvos Archeologia 21, 31134. Vaitkevius, V. 2001. Raktas Romuvai. Liaudis Escultura 6, 93, 14 e 33. Vanagas, A. 1981. Lietuvi Hidronin Etimolognis Odinas. Vilnius. Moxlas. Velius, N. 1996, Petras dos Burgetes. 13A, 14A. Eupus. Envelio. N. Ed. 1996, pp. Ed. 1996. Baut Religiosos e Mitológicos Altiniai. Nucen Alzilaik. IC 15 Apabaigos. Vol 1. Vilnius, Moxluir Enciclopedias Leidiclan. Ed. 2001. Baut Religiosos e Mitológicos Altiniai. 16 A Vol 2. Vilnius, Moxluir Enciclopedias Leidibus Institutas. Vinhauskait, A. 1964. Kaimubuitzir Paproiai. Em Lietuvia Etnográficos. Bruosai, Ed. A. Vinhauskait, pp. Vilnius, Vahost. Política ir. Moxlins Literatus Leidiclan. Voigt, J. 1827. Geschichte Preusens von den Altesten Zeiten bis 1. Untergang der Herrschaft des Deutschen Ordens. Vol 1. Königsberg. De Vries, J. 1977. Altnordisches Etymologisches Wörterbuch. Segunda ed. Leiden, Brilhante. Venskus, R. 1984. De Histórico. No Realexicon der Germanischen. Altertumskunde. Segunda ed. Vol 5, ed. J. Aros, pp. Berlim. Nova York, de Gruyter. 1986A. Klinverbandil in Klinraum Beiden Preussen des Salans. In Ausgealt auf Saxes Umfruhenio in Preussischen Mittelalter. Festgabiso 70. Geburtstag, Ed H. Patsi, pp. Sigmaringa. Torbeck. 1986b. Oberene de Probleme der Sozialordnung der Preussen. Em. Ausgealt auf Saxes Umfruhenio in Preussischen Mittelalter. Festgabi. Para 70. Geburtstag, Ed H. Patsi, pp. Sigmaringen, Torbeck. Wildt, F. 1926. Tingsplatserna na Suécia durante o período histórico IAC. Medalha. Purvanen 21, 21130. Witkowski, T. 1970. Mitologische Motiviert Altpolabishortsnamen. Zetrif Forslaustic 15, 368 e 85. Zernak, K. 1967. Oburgstadlichen Volksversammlung Beiden Ostung Westslauen. Estudos para Verfassungsgeschichtlichen Bedeutung des Wies. Wiesbaden, Arrasolitz. Romova Prussiana decodificada 127. Zinkevius, Z. 1987. Kitbaltgeniciliegimas Lietuvitaltibi. Substrato Reitum Lietuvitarmi forma Vimuisi. Em Lietuvia Etnogenes. Ed R. Volkait Kulikowskien, pp. Vilnius, Moxlas. Zulcus, V. 1997. Baltvis Homem Angstvaisiais Viduramiais. Em Lietuvos Valstib 1218A, ed S. Zequielpa, Amikevius e J.
Sarsevien, P.P. Vilnius, L.A. Lady Clan.